Bem-vindos e bem-vindas à terceira aula das técnicas de libertação emocional. Quem já assistiu à primeira aula e à segunda já está mais familiarizado com aquilo que as libertações emocionais fazem no nosso dia a dia, na nossa vida e em tudo aquilo que nós podemos aplicar. Hoje, falando diretamente sobre nós próprios e sobre os nossos relacionamentos. A questão do eu coloca-se quando nos perguntamos quem somos. Quem sou eu, na verdade? As respostas habituais são: eu sou o fruto da educação que tive, sou o fruto da sociedade, sou o fruto das minhas vivências, das minhas experiências, as boas, as más. Então, fazendo aqui um pequeno exercício, se nós retirarmos todos os valores educacionais que nos deram, que os nossos pais nos deram, que a nossa família nos deu, se nós retirarmos a cultura do país em que vivemos e se nós também retirarmos a mentalidade que nos foi dada ao longo do nosso percurso escolar, perguntamos: quem sou eu, afinal? Não é um exercício fácil, nem simples, mas é um exercício que nos dá várias perspectivas sobre nós. Sobre aquilo que conseguimos fazer, sobre aquilo que não conseguimos atingir, aquilo que gostaríamos e temos medo de atingir, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. As técnicas de libertação emocional aqui funcionam muito bem para retirar esses tais padrões que estão enraizados dentro de nós. Fala-se muitas vezes que nós temos que ter uma atitude positiva, nós temos que ter pensamentos positivos para conseguirmos atingir os nossos objetivos e por isso aquele exemplo clássico que se dá: se eu pensar que sou rico, eu vou ser rico em termos materiais, em termos de abundância financeira. Osho, por exemplo, já dizia que o inconsciente tem 9 vezes mais força do que a mente. Parando para pensar um pouco sobre isto, eu, por mais que pense e por mais que tente pensar de forma positiva, sentir que eu sou rica, se as minhas emoções negativas estiverem lá e se eu as empurrar ainda mais para o meu subconsciente e para o meu inconsciente, se eu não as trabalhar, por mais pensamento positivo que eu tenha, por mais visualização positiva que eu faça, por mais quadros que eu possa realizar para olhar todos os dias, para passar a tal mensagem subliminar para o meu inconsciente, se o meu inconsciente me diz que eu vou ser sempre pobre, se eu sou pobre, o meu próprio julgamento sobre os ricos condiciona a minha capacidade de realização, então eu nunca vou ser rico. A vossa emoção negativa sobre isso está escondida dentro de vós. E estando escondida, ela ganha muito mais força do que a vossa mente consciente. E portanto, o que Osho nos diz, de uma forma muito sábia, é que tudo aquilo que está dentro de nós vai sempre trabalhar em contramão com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, se eu não trabalhar o que estiver cá dentro. E por isso é que nós muitas vezes desejamos que seja o mundo a mudar. Porque eu estou bem. Eu estou sempre bem. E então, por que não? Como é que eu quero mudar o mundo? Como é que eu quero mudar a vida à minha volta se a minha mente não muda? Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é mudar esta minha mente. Mas eu, para mudar a minha mente, que é fruto dessa tal educação, dos meus traumas, da minha vida e da minha experiência, eu tenho que ajudar a limpar essa parte negativa para realmente conseguir ter uma mente diferente
uma forma diferente de olhar, para as situações à minha volta e, sobretudo, para poder observar os meus pensamentos de forma diferente. E só assim é que eu consigo fazer tudo isso. O EFT liberta-nos desses condicionalismos que foram impostos durante toda a minha vida, desde o momento em que eu nasci até hoje. E o EFT acaba por nos alterar esses padrões mentais que foram dados pela família, pela escola, pelos meus grupos, pelos meus locais de trabalho, pela minha comunidade em si. O EFT ajuda-nos a alterar este nosso comportamento, que muitas vezes é nocivo, tanto a nível social como a nível familiar, e faz-nos chegar a quem nós realmente somos de verdade e onde reside a nossa verdadeira felicidade. Dando um exemplo concreto, todos nós, há alturas da vida em que nós queremos muito determinada coisa, mas nunca tomamos esse passo. Eu lembro-me, havia um senhor que, pela força da vida, pela família, nunca pôde estudar. O grande sonho dele era ser médico. Só que tive sempre que trabalhar para sustentar a família, e nunca tive possibilidades de... Já um senhor já de uma certa idade, na altura, quando eu o conhecia, já tinha mais de 67 ou 68 anos. E a verdade é que este senhor sempre acreditou que um dia seria médico. Toda a vida ele nunca conseguiu, ou dizia que não conseguia. Esperou chegar à reforma, aos 65 anos. E foi quando ele se inscreveu na Faculdade de Medicina em Coimbra. Toda a gente, já não tem capacidade, já tem 65 anos, como é que ainda vai ser médico? O que anda aqui a fazer? Mas a verdade é que ele fez o curso com distinção e com mérito, e a verdade é que ele ainda deu consultas de medicina até aos 90 e tal anos. E portanto, ele dizia muitas vezes, aquilo que eu fiz agora, embora eu acreditasse que só agora é que eu podia fazer, a verdade é que eu agora consigo perceber que eu deveria ter feito há muito mais tempo. Há sempre desculpas para nós não fazermos. E essas desculpas vêm de um denominador comum em tudo, dentro de nós, que é o medo. O medo de não saber, o medo de dar um passo em frente, o medo de arriscar. Este medo de arriscar muitas vezes, vou ter sucesso, não vou ter sucesso, vou-me pôr pior do que aquilo que eu estou, o que é que as pessoas vão dizer. Tudo isto são condicionalismos. E depois temos uma outra vertente que é o medo de não ter essa dor, o medo de não ter essa tristeza e, sobretudo, o medo de ser feliz. Nós somos um povo, e daí o nosso fado, a nossa sina. Nós temos sempre a tendência, inconscientemente, de que nós não merecemos a felicidade. Que nós temos que ter sempre aquela dor, aquela frustração, aquele sentimento de punição por algum motivo. Mas nós aí temos a religião que foi fecunda nisso e conseguiu transmitir que tudo é punição, nada se pode fazer, a felicidade só pertence
Isso incutiu-se muito em todos os povos, e daí eu ser feliz é algo que não posso porque eu sou uma pecadora. E muitas vezes nós não pensamos nisto, mas a realidade é que chega muitas vezes a este fundo. E como podem ver, muitas coisas que nós temos na nossa sociedade estão entranhadas cá dentro. E muitas vezes não temos a noção nem a consciência delas. É preciso fazer algum percurso dentro de nós próprios para conseguirmos termos essa noção. E tudo isso vai gerar a minha própria insegurança. E existe sempre uma voz lá no fundo que nos diz que não é seguro tratar dessa dor, dessa frustração, dessa infelicidade. Não, tu tens que continuar aí, é a tua zona de conforto. As pessoas mais velhas, por exemplo, quando falamos delas mudarem ou de fazerem algo de novo, elas, ai não, então e depois? O que é que eu vou-me deixar de preocupar? Então e o que é que eu vou fazer se me deixar de preocupar? Parece que não há mais nada para fazer. Então a preocupação, sempre preocupadas, sempre a lamentar. E se eu não tiver essa preocupação? Já pensaram no tempo que têm para poderem fazer coisas tão boas para si, para cada um de nós? E como cada um de nós tem estas emoções diferentes, nós muitas vezes quando tentamos fazer para as pessoas, ou quando nós tentamos fazer em grupo, aquilo que devemos fazer, porque nós não sabemos a realidade da emoção ou o que é que está por trás dessa emoção negativa. Pode ser um trauma, mas pode ser um padrão mental, pode ser outra situação que a pessoa tenha vivido. E então, muitas vezes nós tentamos arranjar um espaço seguro. Mentalmente arranjamos um espaço seguro onde a pessoa pode ir para poder dar esse passo em frente. Muitas vezes esta insegurança, que é provocada pelo medo, abrange todas as áreas da nossa vida, seja em termos familiares, e por isso nós muitas vezes não cortamos com os nossos laços familiares porque temos a obrigação de olhar pelo ser humano. Sim, isso é a parte humana, nós devemos ser humanos, mas constantemente estar com pessoas tóxicas à nossa volta só nos prejudica. E quantas vezes essa toxicidade vem desde o momento em que nós nascemos? Às vezes até antes. Hoje em dia os estudos já confirmam que o útero sente e ouve tudo aquilo que a mãe passa. Quantas vezes as crianças já nascem assim? Já nascem com esses problemas e nós não sabemos de onde é que eles vêm. Eles próprios não sabem de onde é que eles vêm. E o EFT consegue ir diluindo tudo isto. Claro que às vezes tem que se juntar outras técnicas para conseguir chegar mais longe, mas na maioria dos casos, direi provavelmente em 90% dos casos, nós conseguimos limpar tudo isso. Tirar esse medo para criar uma zona de conforto. Eu lembro-me quando são traumas graves, por exemplo, abusos sexuais, abusos psicológicos, que transformam todas as vidas das pessoas em codependências e todas as doenças associadas a isso. Muitas vezes nós precisamos tratar desse problema que nós tivemos e temos que o enfrentar, e não são situações fáceis. E como eu vos disse na primeira aula, uma das excelentes pessoas que eu conheci, que foi a Alexandra Caracol, que passou por esses processos, e a forma que ela teve foi de realmente enfrentar esse problema. Enfrentar aquilo que lhe tinha acontecido e tomar 100% de responsabilidade sobre o porquê daquilo lhe ter acontecido.
E a partir daí ela começou um processo de limpeza que lhe aliviou o coração, aliviou-lhe a mente. E só aí conseguiu começar, por exemplo, a ter um relacionamento com outra pessoa muito mais saudável. Não é fácil uma pessoa que sofreu esse tipo de situação ter um relacionamento normal, que vamos falar mais adiante. É um problema dela pessoal, porque tudo isso depois provoca ela ter falta de autoestima, sentir-se culpada. Todos esses sentimentos mais negativos já fazem parte dela. Fazem parte de cada um de nós que sofreu esses traumas. E não é fácil quando nós temos isso dentro de nós. E quem fala disso, outros traumas, um acidente, uma guerra por algo que tenham passado, uma situação extrema, tudo isso, se nós conseguíssemos retirar isso, aliviar isso, deixar fluir e olhar para isso de uma forma de aprendizagem, o quanto feliz nós seríamos. Como eu disse na aula da saúde, todas as doenças que nós temos vêm por causa de emoções negativas. Vêm por problemas que não foram tratados emocionalmente. Eu lembro-me de uma das minhas consultas, uma situação traumática de um adolescente, em que as sessões muitas vezes demoravam 3 horas. Ele adormecia, a meio das sessões, tipo 5, 10 minutos, adormecia, porque estava a libertar o fluxo. E em momento algum, as técnicas de libertação emocional fazem reviver o trauma. Vamos limpando tudo o que está à volta primeiro, todas as sequelas, as consequências que o problema teve, o que a situação provocou, e só bem lá no final, se a pessoa se sentir já confortável, então vamos tentar fazer um filme. A pessoa vai tentar projetar aquilo que lhe aconteceu como um filme. Se sentir minimamente confortável, então vamos continuando. Ele vai vendo o filme, vai vendo os protagonistas e vai-se vendo a ele como uma outra pessoa. E é como se ele próprio estivesse a falar com ele mesmo, dando-lhe conselhos. Saber como é que pode ultrapassar isso. Porque nós temos dentro de nós os nossos próprios conselhos. Nós sabemos o que é que nos faz bem. Por muito que nós muitas vezes orientamos as pessoas lá dentro, é que elas sabem o que é que realmente é bom. São os valores dela, que são a forma que ela tem de conseguir ultrapassar esses problemas. Uma outra situação que advém de tudo isto, o medo, a insegurança, é a autocrítica. Quantas vezes nós damos por eles, aliás, todos os dias, se vocês começarem a reparar na vossa forma de falar e na vossa forma de estar, vocês vão ver a quantidade de vezes que vocês se criticam durante o dia. Um bom exercício para vocês começarem a fazer hoje, ou amanhã, quando começarem a acordar amanhã, tudo aquilo que vocês dizem, vão tentar perceber ou não se é uma crítica, uma autocrítica. Ou porque eu sei que posso fazer isto melhor, ou porque isto não está bem feito, ou porque se calhar se eu fizesse assim, a reação seria diferente, ou porque. Nós temos montes de porcos. Nós passamos a vida a criticar-nos. Eu posso não dizer, ai, tu, apontar o dedo. Não precisa. Quando nós falamos nós auto-nos criticamos automaticamente. Inconscientemente já estamos a dizer, pá, isto está melhor feito. Nós queremos sempre chegar à perfeição.
e esquecemos muitas vezes que a nossa condição humana não nos deixa chegar à perfeição. É o caminho, e é esse caminho que é ótimo de percorrer. Não é chegar ao final, é a jornada, porque a jornada faz-nos descobrir cada vez mais dentro de nós. Nós massacramos muitas vezes as nossas dores. Nós temos dor, mas se nós não formos tratar a parte emocional sobre essa dor, vamos continuar a acumular e vamos continuar a ter mais dor ainda. E aqui voltamos. Eu estou-me a autocastigar. Eu estou-me a punir. Porque eu não mereço. Então vamos lá tentar descobrir porque que eu não mereço as coisas. E não pensem que as pessoas que vocês veem que supostamente têm aquele sucesso, que são pessoas de sucesso e que conseguem atingir os seus objetivos e conseguem ter uma vida plena, que eles não têm isto também. Claro que têm. Em doses diferentes e reagem de forma diferente. Aí está o tal pensamento positivo, mas trataram a parte negativa, porque senão não estariam onde estão. E com toda a certeza que muitos deles, se calhar, não é tanto como aquilo que nós achamos. Porque aqui entra uma outra função, que é o achómetro. Eu acho que aquela pessoa está melhor, eu acho que aquela pessoa está muito bem, eu acho. Eu só tenho que achar de mim, porque eu sou a única pessoa que eu me conheço a mim mesma. E não posso comparar os meus padrões com os padrões de outra pessoa. Aquilo que me faz a mim feliz pode não ser aquilo que faz a outra pessoa feliz. Ou aquilo que a outra pessoa tem, não é isso que me faz a mim feliz. E são estas imposições que nós nos colocamos que não nos deixam relaxar a nível emocional. Esta autocrítica provocada pela insegurança e pelo medo não nos deixa muitas vezes avançar, não nos deixa sermos nós mesmos. Todas as respostas, toda a gente diz, todas as respostas estão dentro de nós e estão. Porque só eu é que sei como é que eu posso fazer para atingir os objetivos que eu me proponho. Não é mais ninguém. E se para isso preciso de aprender isto e mais aquilo e mais aquilo outro, força, porque é que não hei de fazer? Nós não nascemos ensinados. Ainda há pouco estávamos a tentar fazer um direto com a minha amiga Ana Espírito Santo. Já fez vários diretos, não se conseguiu fazer o direto. Nós parecíamos umas nubes com estas novas tecnologias. E, no entanto, este é o nosso desafio, aprender a trabalhar com estas novas tecnologias. Isto é um desafio. Vai-me fazer sentir bem? Provavelmente sim. Dá trabalho imenso. Dá dor de cabeça? Dá. Porque quanto mais nós andamos aqui às voltas, menos a gente consegue fazer. E depois, do nada, e está, aparece. É um sacrifício que nós... Não é um sacrifício imposto, mas é um sacrifício de vontade. Eu vou abdicar do meu tempo de passeio para vir aprender algo que me vai dar muito mais gozo no futuro. Não deixo de dar os meus passeios à mesma, mas vou ir passear todos os dias, se calhar, ou menos vezes, e vou-me aplicar a isto. Esta nova forma também da sociedade nós temos de viver, em que só aquilo que é socialmente visto é que é conhecido. A famosa frase, se não estiver no Facebook, não é verdade. Eu acho o Facebook uma excelente ferramenta de trabalho. E não uma ferramenta pessoal. Mas isso sou eu. E por isso é que eu muitas vezes recebo perguntas. Mas o que é que tu tens feito? Tens andado fugida, não te veem, não fazes nada. Não, eu faço muito. E por isso é que eu estou aqui hoje. Vim fazendo um certo trabalho para conseguir estar aqui convosco hoje. E em direto. O meu primeiro direto, minha aula de eu e dos meus relacionamentos. Meus relacionamentos convosco. A pandemia veio alterar tudo isso. E isto é a adaptação dos novos tempos. Então, trabalhando o EFT nestas vertentes todas, do meu medo, da minha insegurança e da minha autocrítica, se eu trabalhar
isto, agora passando para a parte dos relacionamentos, já tenho meio caminho andado, já tenho 50% feito. Eu, se tratar de mim primeiro, nós vamos ter os nossos relacionamentos completamente diferentes. E falamos dos relacionamentos amorosos, familiares, parentais, comunitários, sociais, todos os nossos relacionamentos. A tal situação em que dizem de atrair as pessoas para nós. Nós atraímos aquilo que vibramos. A nossa frequência atrai pessoas da mesma frequência. E só aqui é que nós entendemos, porque se eu não me tiver que preocupar, se eu não tiver esse medo, eu vou estar com pessoas, por exemplo, as pessoas que têm medo, que sempre tiveram medo de falar em público, por variadíssimas razões, que desde a infância não as deixavam falar, ou porque tinham um pequeno problema de gaguez, ou porque não tinham um grande vocabulário, ou porque a professora me mandava-os calar, ou porque em casa os pais nunca deixavam falar. N situações. E hoje eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de falar com as pessoas. Eu tenho medo de transmitir a minha mensagem. Ora, se eu trabalhar tudo isto, eu já vou ser uma pessoa que já fala mais abertamente, que já fala aquilo que sente. E automaticamente vai atrair as pessoas que também gostam de falar, que gostam de trocar mensagens, que gostam de dissertar sobre um tema, que gostam de fazer uma crítica construtiva, de argumentar, seja sobre o que for. E agora vamos lá fazer um pequeno exercício e pensar. Pequeno exercício. Nos meus relacionamentos. Pensem num relacionamento qualquer. Seja da pessoa com quem vocês vivem, seja com o filho, seja com os pais, seja com um amigo, seja com alguém do vosso grupo social. Perguntem-se. Eu sei ouvir. Eu quando ouço a outra pessoa, eu estou a ouvi-la para me começar logo a defender? Eu estou a ouvi-la para lhe responder? Ou eu estou a ouvi-la para entendê-la? 3 situações diferentes. 3 emoções diferentes. A primeira, quando eu ouço para me defender, eu já parto do princípio que aquilo que a pessoa vai dizer vai ser contra as minhas ideias, contra os meus sentimentos, contra algo de mim. Que é a autoestima, a insegurança, eu não sei nada, a ignorância funcional. E então parto logo para a defesa, eu vou-me defender daquilo que ele me está a dizer. E estamos às vezes a falar de coisas muito simples e muito básicas. Quando eu ouço para responder, muitas vezes aqui é a nossa arrogância. Ele está-me a falar, mas eu sei melhor do que ele, eu sei mais do que ele. Isto é outro sentimento. Portanto, primeiro, com uma baixa autoestima. No segundo, com uma sobre autoestima. E agora a terceira. Para eu entender. Então, se estou a ouvir para entender como interlocutor, eu vou ter uma reação completamente diferente, porque eu vou ouvir o que ele me está a dizer, eu vou tentar entender, e aí sim, eu vou conversar, eu vou debater, eu vou argumentar, vou dar a minha ideia, vou dar os meus sentimentos, eu vou ser verdadeira. Porque eu não estou nem numa situação de fragilidade, nem numa situação de sobreavaliada. Qualquer tipo de relacionamento que vocês tenham, façam este exercício. Saber ouvir. E agora, já que ouvimos, agora vamos falar.
Como é que eu falo? Quando eu estou a falar a criticar e a julgar a outra pessoa. Estou sempre em tom de crítica, em tom de julgamento. Eu, quando falo, estou sempre a impor a minha ideia, os meus objetivos, aquilo que eu penso. Ou quando eu falo num sentimento de partilha. A primeira, quando nós falamos a criticar e a julgar, nós estamos sempre numa posição ou de fraqueza, com uma baixa autoestima, ou de sobreavaliada. A arrogância. Eu critico e julgo porque eu sou melhor, ou eu critico e julgo porque eu sou pior. Na segunda situação, quando nós impomos, porquê que eu tenho que impor aquilo que é dos outros? Qual é o meu problema emocional? De onde é que vem esta imposição? Vem da minha família? Dos meus pais? Por duas situações? Ou porque sempre fui subjugada e eu agora tenho que subjugar o outro? Ou porque sempre tive que me defender na vida e para me defender na vida eu tenho que impor, porque só a minha maneira de ser é que é. Só eu é que estou correto. Só eu é que sei o que é bom para toda a gente. E isto é uma forma de arrogância. O que é bom para ti pode não ser para mim. Então, quando falamos, se for uma forma de partilha, partilhar as minhas emoções, partilhar os meus sentimentos, partilhar as minhas ideias. Não estou a julgar o outro, nem a criticar o outro, nem estou a impor nada. Assim como ao outro, a sua reação também será a mesma para comigo. Ou pelo menos esperamos. Senão a outra pessoa também vai ter que tratar, porque ela está no sentido oposto. E o EFT, quando nós já temos esta limpeza feita, e quando nós nos relacionamos, e é uma forma de conseguirmos observar através do outro, aquilo que me afeta a mim, porquê que me afeta, e então tem que ir ver a raiz disso. Se eu sou uma pessoa que já partilha, então vamos indo e vamos observando os meus outros comportamentos para isso. Muitos dos nossos relacionamentos vêm também pelos modelos familiares e nós muitas vezes não temos essa noção, nem essa consciência. Existe uma história muito interessante que é de um pai que era alcoólico, se calhar muitos de vocês já conhecem esta história, tinha 2 filhos. E os 2 filhos, quando cresceram, um tornou-se alcoólico e o outro não tocava na bebida. Perguntou-se aos dois: porquê que tu bebes? O alcoólico perguntou-se: porquê que tu bebes? A resposta dele: porque eu vi o meu pai fazer isso toda a vida. Seguiu o modelo. Perguntamos ao outro irmão, que não bebe, que nunca tocou em álcool, e perguntamos: então, mas porquê que tu não bebes? Porquê que não, mesmo socialmente? E a resposta dele foi exatamente a mesma que o irmão, porque viu o meu pai toda a vida a beber. A postura de um e outro, a resposta de um e outro, notam-se aqui os 2 padrões diferentes. E nós muitas vezes temos a tendência de levar para os nossos relacionamentos os modelos que nós tivemos normalmente familiares. Da forma como o meu pai era, da forma como a minha mãe era, é aquilo que eu sou. Em relacionamentos que já foram os primeiros casamentos, segundos casamentos, terceiros casamentos, muitas vezes nós temos a tendência de também trazer para o novo relacionamento os problemas que existiram no relacionamento passado. Tudo isso tem que ser trabalhado. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa tem uma resposta diferente.
seja através da vida familiar, seja através até dos próprios amigos. Nós vemos os nossos amigos e muitas vezes nós copiamos os modelos dos nossos amigos, não é? Às vezes de forma inconsciente, só porque nós lidamos todos os dias e acabamos por ter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de reação, mesmo que se calhar no meu relacionamento aquilo não faz qualquer sentido, mas sem querer inconscientemente já estou a fazê-lo. E depois vamos, que reação é esta? Epá, não, epá, foi o outro que teve a reação, a outra que teve a reação. E muitas vezes nós temos que ter esta sensibilidade para conseguir perceber o que é meu, o que é nosso e o que é dos outros. Em mim, eu tenho que ver no meu relacionamento com a pessoa com quem eu estou, com os meus filhos, com os meus pais, quais são as pequenas diferenças que existem se eu não estivesse em contacto com ninguém. Como é que eu iria reagir? Todos os medos que foram infligidos ao longo do tempo, por exemplo, quando nós tivemos uma família que foi uma família tóxica, vimos a mãe, por exemplo, sofrer, ou o pai sofrer nas mãos do companheiro, do marido ou da mulher. E muitas vezes nós temos esta tendência de nos vitimizarmos, nos subjugarmos, porque foi assim que eu aprendi. Quanto isto pode ser retirado da nossa vida para nos fazer felizes, para realmente sermos felizes de quem nós somos. E se nós conseguirmos tirar daqui esses medos, a raiva, muitas vezes, a raiva e a inveja aqui nos relacionamentos às vezes funcionam um a par do outro. Quando nós nos comparamos com as outras pessoas. A comparação é a pior coisa que existe para a minha autoestima. Existe um vídeo que tem circulado aí nas redes sociais de um casal que mostra sempre ao pé de um grande carro, ao pé de um grande apartamento, e o outro casal, porque que eu não tenho isto, porque que eu não tenho aquilo, ele já tem outra vez isto, ou seja, se eu tivesse um namorado rico, se eu tivesse uma mulher com estes atributos, e depois no final eles veem que aquilo é tudo fake. E aqui passa-se um bocado o mesmo. Nós achamos, os nossos achómetros em relação aos outros, quantas vezes prejudicam os nossos relacionamentos em casa? Quantas vezes os nossos relacionamentos com os nossos filhos são tão prejudiciais porque nós estamos a compará-los aos outros? Quem ninguém na escola, alguma vez os vossos pais, estás a ver aquele tem melhores notas, olha aquilo que ele estuda, olha, ele joga tão bem e vai ser um grande futebolista. Quem é que nunca ouviu isto? Quem é que não teve um pai ou uma mãe que e tens que ser, e tens que ser, e tens que ser, e olha para aquele, e tu nunca vais ser nada e ele vai ser alguém? Olha aqui o nosso relacionamento com os nossos filhos. Muitas vezes nós passamos de 8 para 80, quando nós fomos muito reprimidos e acabamos por dar demasiada liberdade aos nossos filhos. O EFT vem-nos dar esse equilíbrio. O EFT vem-nos retirar a parte negativa dos valores que nos foram incutidos, mas a parte negativa, para que nós consigamos realmente ser felizes com aquilo que nós somos. Deixar esta frustração social por causa dos achómetros. Quantas vezes, e às vezes basta isto, para que os nossos relacionamentos mudem completamente. E então o exercício de hoje que eu vos deixo, como eu falei quando falava sobre o eu, vamos colocar um espelho no outro. Tudo aquilo que eu achar do outro, e vou-vos dar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, passa alguém com... Falávamos há bocado dos ricos, ou da riqueza, ou da abundância financeira. E então, se eu vejo alguém que tem aquele carro ou aquela roupa, eu admiro ou tenho inveja?
E se eu tenho inveja, porquê que eu tenho inveja? Porque eu acho que aquilo me iria ficar bem, porque eu também gostava de ter aquele carro. Então, e porquê que eu não tenho aquele carro? Ai, porque a vida é uma desgraça. Vamos fazer este exercício. Ou porque se calhar eu não consegui aquele carro, ou porque se calhar não me visto assim, porque foram coisas incutidas no meu passado. E porque eu não tive essa capacidade de ultrapassar para eu hoje ser aquela pessoa que há a passar. A tal frase que eu vos dizia no início. O ser-se positivo, eu vou ser rico, eu sinto-me rico. Esta minha mente trabalhar em que eu não sou capaz de ter nada, trabalhar na falta de, porque eu fui educada e condicionada, então se calhar aí vou ter que fazer o meu EFT para conseguir retirar tudo isso, para realmente os meus pensamentos positivos me darem aquilo que realmente me faz bem, que me faz feliz. Então exercício, coloquem um espelho na outra pessoa, na pessoa que estiver à vossa frente, quando estiverem a conversar com alguém, seja com quem for, pai, mãe, filho, amigos, conhecidos, seja o que for. Ponham um espelho e observem tudo aquilo que vocês dizem à outra pessoa. E se quiserem fazer o outro exercício, aquilo que a outra pessoa vos disser a vocês, vejam se aquilo se coaduna com vocês ou se realmente se coaduna com ela. Que eu acho que vocês vão encontrar aí umas respostas muito interessantes sobre vocês mesmos. E tudo isto, fazendo o primeiro trabalho que vocês fizeram na aula da saúde, juntando este trabalho aqui hoje, vocês vão ver que amanhã, na aula sobre o trabalho, como se consegue diluir e desvendar vários problemas que vocês têm a nível do vosso próprio trabalho. Muito grata a todos os que me acompanharam aqui hoje, neste primeiro live no Santuário da Deusa Mãe, e até amanhã. Um bem-aja para vocês.